Ei, sou eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês. E hoje eu vou retratar um tema bem polêmico. É bem polêmico dentro dessa área do audiovisual, é claro, que é o cinema brasileiro e o porquê que ele não cresce tanto, o porquê que as pessoas têm um preconceito com ele. Será que ele é realmente ruim? Eu acho que é de um consenso das pessoas dessa área que a gente entende que a população não é incentivada a apreciar o cinema nacional. Você vê que a maioria das pessoas tem muitas críticas e muitas vezes elas nem entendem ou nem assistem o cinema. E elas já começam a falar que só mostra miséria e desgraça. É de má qualidade, tem uma produção ruim. Só tem safadeza nos filmes. Sabe qual é o problema dessas afirmações? É que elas não têm embasamento histórico. Você vê que o cinema novo, o cinema marginal ou a pornochanchada, que é a maior fonte de críticas dentro do cinema, você vê que todas elas tiveram um contexto sociocultural e político e as pessoas ignoram completamente esse fato. Se a gente for pegar a pornochanchada especificamente, for analisar todo o contexto, ela cresceu no período da década de 70, certo? E o que acontecia na década de 70? A ditadura militar. E aí, se a gente for pegar esse contexto, a maioria das pessoas, principalmente as marginalizadas, elas queriam se libertar desses padrões culturais e sociais que estavam entranhados e enraizados dentro da gente. E aí, elas também ignoram o fato de que as pessoas que criticam, né, e que falam que é muito apelativo, que é vulgar demais, elas ignoram o fato de que eram sim as maiores bilheterias da época, as pornochanchadas. Elas ignoram o fato também de que houve sim um desenvolvimento de um roteiro melhor para o cinema erótico, principalmente dentro do nosso país. E é claro que sim, a gente deve problematizar da hipersexualização feminina que tem nesses filmes, sim, do corpo feminino, das partes íntimas femininas. Isso é algo que deve ser discutido, mas que e foi muito importante para o cinema nacional. Tá, ok, a gente entende que as pessoas têm esse estigma do cinema brasileiro. Ou é miséria, ou é safadeza, enfim, a gente entende. Mas, ok, por que o Brasil não produz filmes, sabe, diferentes e que as pessoas querem ver, sabe, filmes com alguma coisa nova? Ou por que isso acontece? Por que o cinema brasileiro não cresce? Então, para a gente explicar isso, a gente tem que entender um contexto internacional. A gente vê que na gringa tem muito estúdio. A gente tem a Fox, a gente tem a Paris Filmes, a gente tem Universal, Paramount, a gente tem Sony, sabe? Diversos filmes. E aqui no Brasil, qual é o único estúdio, assim, famoso que a gente vê e que é quase um monopólio, né? Se a gente for parar pra analisar, é uma coisa gigantesca. Qual é o único estúdio? O que é? É a Globo. Sim, a gente vê que a Globo tem uma grande importância e uma grande capacidade de influência, mas a gente entende também que ela é a única. Ela é muito, muito grande. E acaba produzindo cada vez mais filmes parecidos demais, justamente por ser do mesmo estúdio. Você vê que não gera uma competitividade de pessoas e de estúdios e de empresas para poder, né, fazer a indústria do cinema girar e acontecer. Esse quase monopólio acaba gerando um pouco disso, né? E aí você não tem uma variedade de filmes, de conteúdos e tudo mais. É claro que na televisão a gente vê diversas formas, mas, cara, vamos analisar o cinema nacional. Os grandes filmes brasileiros que estão dentro dos cinemas são sempre os mesmos atores, sabe? Sempre atores da Globo, quase sempre os mesmos. Você vê que tem uns que sempre estão nas produções um pouco mais diferentes, tem outros que estão sempre nas novelas, na televisão. Você vê que a grande maioria
é de comédia. E quando não é de comédia, acaba não sendo tão distribuído para muitos cinemas, porque não é um filme que atinge as massas, entende? Gente, eu tô só vindo aqui pra dizer que quando eu falo que só tem filme de comédia e coisa do tipo, é porque eles investem em um tipo de filme, mas só tem esse tipo de filme. Então eles não dão oportunidade pra outros, sabe? Então assim, as pessoas só não vão ao cinema assistir outros filmes porque os que estão mais badalados e estão nos grandes cinemas são só de um estilo. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então assim, se você não tem uma coisa, como é que as pessoas vão buscar essa coisa? E o que isso gera? Os filmes menores, os filmes de baixo orçamento, por exemplo, eles quase não são distribuídos. Só para cinemas menores também. E qual é o público que ele vai atingir? Um público de nicho, um público que busca esse tipo de filme específico. Outra coisa que acontece é dentro da educação de cinema. Eu sou uma pessoa que busca fazer cinema na minha vida. E eu vejo, e uma coisa que eu percebo, tá, gente? Se você estudar e se você fizer cinema, você pode me mandar mensagem, me mandar a grade de horários de vocês. Mas o que eu percebo, e que eu já vi algumas pessoas comentando também, é que, tipo assim, a gente tem um foco dentro da faculdade de cinema em roteiro, em direção, em fotografia, mas cadê a produção executiva? Cadê a distribuição? A gente tem poucas matérias sei lá, 2 períodos dentro da faculdade sobre isso. E aí você forma profissionais muito bons em roteiro, em fotografia, em direção, mas quem é que vai empregar essas pessoas? Quem é que vai pegar o filme que essas pessoas vai fazer? Essas pessoas vai. Bacana. Quem é que vai empregar o... Meu Deus. Quem é que vai pegar o filme que essas pessoas vão fazer e vai distribuir, sabe? Quem é que vai cuidar e financiar esses filmes? Não tem gente pra fazer isso. Uma empresa que eu percebo que acaba estimulando bastante as produções nacionais é a Netflix. É claro que ela busca um mercado e um público dentro do Brasil, mas você vê que mesmo de uma maneira, sabe, não tão abrangente, porque é claro que ela procura sempre uns atores, né, você vê que ela tá abrindo espaço pra algo fora do eixo Globo, entendeu? É claro que tem atores e pessoas que estão dentro daquilo, mas você vê outras pessoas trabalhando por trás das câmeras. Pessoas que não estão ali nessa questão desse monopólio. Entende? Então, assim, você vê produções como Coisa Mais Linda, como O Mecanismo, como 3%, e filmes como Democracia em Vertigem, que lançou agora, Laerte, enfim, diversos filmes, diversas produções que dão espaço para outras pessoas entrarem. É claro que não é algo gigantesco, mas isso acaba acrescentando, sim, de certa forma. Outra questão também que a gente tem no Brasil são as leis de incentivo, como a lei do audiovisual, que em teoria é basicamente para as empresas conseguirem produzir os seus conteúdos de audiovisual para, enfim, propaganda e tudo mais, e pedem, acabam pedindo esse financiamento. E o Ministério da Cultura, que agora foi extinto, então essa questão da lei do audiovisual passou por algumas mudanças. Quem fala bastante sobre isso num vídeo é a Luli, do canal Luli de Verdade. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo na descrição para vocês verem, caso vocês queiram saber mais sobre isso. Mas em teoria, o que acontecia era o Ministério da Cultura analisava e ajudava nessas produções. Tá, quais são os problemas dessas produções? E dessas leis, enfim. Você vê que a maioria delas abrem espaço para que pessoas que não estudaram a importância social e artística daquela obra dentro de um contexto e que não tiveram uma formação acadêmica disso ou algo do tipo, analisassem, se baseassem em marketing para poder aprovar. Outra coisa também é que muitas vezes elas pegavam artistas e, enfim, produções mais famosas para poder aprovar e passar todos pelos processos da lei. E outra coisa também é que
é muito no eixo Rio e São Paulo. Você não vê partes do norte, do nordeste do país, por exemplo, entrando nessas leis e sabe, procurando incentivos. Pelo menos, não procurando, mas sim sendo aprovados, sabe? Então, existem muitas questões dentro disso. É claro que os filmes têm, sim, alternativas para serem financiados, como pelo Fundo Nacional de Cultura, que é justamente para pegar filmes que não seriam tão rentáveis e patrocinar, tentar arranjar patrocínio para eles. Mas os problemas também existem, né? Como eu falei, todos aqueles problemas ocorrem e tudo mais, então acaba sendo algo que a gente tem que pensar. Lembrando que eu não sou uma pessoa especialista nessa área, eu acabo pesquisando coisas que eu vejo, então se eu estiver falando qualquer besteira aqui e você souber, pode me falar, mas é baseado em mais no que eu observo, em mais no que eu vejo muitas pessoas falando, no que eu pesquiso, enfim. Então, para concluir, o que isso tudo significa? Que o cinema nacional acaba não dando tão certo por questões de estigmatização. As pessoas ainda não conseguiram superar os filmes que aconteceram basicamente no século XX, né? Você vê que tem diversas produções que foram pra fora depois. Você vê que diversas produções renomadas, a gente tem Cidade de Deus, a gente tem Tropa de Elite, a gente também tem Bingo, sabe? A gente tem vários filmes super bem feitos, mas que as pessoas também não conseguem entender e superar o passado. A gente tem uma questão de estrutura de mercado do audiovisual no Brasil, que ainda, sabe, a gente tem poucas alternativas de mercado. E a gente tem uma questão de ensino do audiovisual, sabe? Procurar buscar pessoas dentro da área de distribuição, dentro da área de produção executiva, entende? Então, gente, o vídeo foi esse. Muito obrigado por vocês terem visto. Se você gostou, dá um like. Por favor, me ajuda. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do canal sempre. E me ajuda. Eu tô tentando, sou uma pessoa que quer sim fazer faculdade de cinema no Brasil. E eu sei, as pessoas costumam não incentivar e é algo complicado, mas, por favor, me ajuda, divulga o canal. Aqui é uma maneira também de deixar um portfólio, enfim. Valeu, gente. Um beijo.